Vamos falar agora sobre um tema que preocupa muitos pais: as doenças da garganta nas crianças. E para entender melhor as causas, os sintomas e os tratamentos, recebemos o Dr. Rodrigo Sakata, otorrinolaringologista, que vai compartilhar conosco informações importantes sobre como cuidar da saúde da garganta dos pequenos e esclarecer dúvidas frequentes sobre o assunto. Dr. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao São Lucas 24 Horas. Obrigado, Gabriel. Então hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre as principais doenças da garganta que afetam principalmente as crianças. Okay. E doutor, eu gostaria de começar perguntando justamente quais são elas, o que chega de mais comum no consultório nas crianças. Então, na garganta, as queixas mais comuns, as doenças mais comuns que chegam ali no nosso consultório seriam as amidalites, as faringites e as laringites. Essas seriam as principais causas de dor de garganta em criança e adulto e tal. E quais são as diferenças entre uma e outra? A gente sabe que são partes diferentes da garganta, mas para a gente entender um pouquinho mais e esclarecer para quem está assistindo. Dependendo do paciente, os sintomas são basicamente iguais, mas o que vai diferenciar uma de outra, geralmente, é o exame físico que a gente vai fazer. É claro que a laringite tem algumas particularidades, que os sintomas são um pouquinho diferentes da faringite e da amidalite, mas a gente vai definir aonde está o problema, geralmente a partir do exame físico. Certo. E falando ali dos sintomas, quais seriam os sintomas físicos que essa criança apresenta? Principalmente dor de garganta, geralmente tem uma febre baixa, ou às vezes até uma febrezinha um pouquinho mais alta, e a criança geralmente ela começa a diminuir a parte da ingestão alimentar, então ela começa a comer um pouquinho menos, ou crianças menores, às vezes elas preferem o pastoso, o líquido, ao invés do sólido. Então a mãe geralmente chega para nós e fala assim, ele tá comendo, mas ele só quer mamar, por exemplo. Então esses são os principais casos. E doutor, a gente sabe que no caso da amidalite, muitas vezes é feita a retirada da amígdala. Quais são as indicações? Quando é que vocês resolvem de fato fazer essa retirada? Tem alguma fase de idade que é melhor ou então espera? Explica um pouquinho pra gente. Então, com relação à remoção das amígdalas, então tirar as bolinhas das crianças, a gente prefere tirar a partir dos 3 anos. É claro que se a gente conseguir segurar, quanto mais a criança ganha idade, é melhor, né? Mas a gente começa a indicar a partir do momento que ela tiver algum sintoma que atrapalhe na qualidade de vida dessa criança, né? Das amígdalas, geralmente a gente, no consultório, a gente tem a tendência de fazer a remoção das amígdalas quando elas são muito grandes, e aí quando isso atrapalha para a criança, tanto na parte alimentar, então às vezes aquela criança que ela não come comidas muito sólidas, quando ela começa a comer, às vezes mastiga e joga fora. Então ela começa com uma seletividade alimentar, ou quando essa amígdala grande atrapalha no sono. Então a criança ronca, né, o sono muito agitado, faz a apneia. Às vezes a mãe relata assim, ela para de respirar durante a noite, né? E uma outra indicação que a gente tem bastante frequente no consultório seriam as infecções dessas amígdalas. Por protocolo, tá? São 3 amidalites por ano, com uso de antibiótico por 3 anos consecutivos, ou 5 em 2 anos, ou 7 no ano. Né? No consultório a gente pega bastante com mais de 7 também. Então não é feito assim, muitas vezes a gente pensa, aconteceu uma vez e já vai ser retirada. Não, tem toda essa avaliação para poder fazer esse procedimento. Sim. Antes de fazer a retirada. Isso, porque a amígdala está ali por algum motivo, né? Então, se for para remover, tem que ter benefício além do que ela está ali para ajudar a gente. Certo, o doutor falou sobre essas causas e infecção. No caso da laringite e da faringite, também tem diferentes causas? Então, é infecção diferentes ou é um padrão dessa doença? Então, na grande maioria das vezes, qualquer infecção da garganta, seja da amígdala, da adenoide ou da faringe, da laringe, a grande maioria das infecções são virais. Então, mais de 95% são virais, 5% são bacterianas. É importante ressaltar, tá? Então, que não é porque a criança está com uma inflamação na garganta, que ela está com alguma coisa ali que a gente vai precisar de antibiótico. Na grande maioria das vezes não precisa, tá? Às vezes é só a gente conversar com os pais ou conversar com o paciente, às vezes adulto, e explicar o ciclo dessa doença para ele ficar um pouquinho mais calmo, para ele saber o que ele vai esperar. A gente acaba deixando sempre o consultório aberto para essa mãe ou esse paciente quiser voltar, mas é importante ressaltar que
Na grande maioria das vezes, a gente não vai precisar de antibiótico. Vai fazer o tratamento da sintomatologia e a criança e a pessoa vai melhorar com o tempo, do ciclo da doença viral. Ah, certo. Então também é porque muitas vezes é comum, né? Você percebe e a criança acaba reclamando bastante, Sim. O pai já desespera e fica, meu Deus, por que o médico não passou antibiótico? Porque acho que é muito comum a gente acreditar que tudo se resolve com antibióticos, Isso, né? e geralmente o que a gente vai fazer? Vai postergando, daqui a pouco a mãe, o pai, o paciente volta, questiona e a gente, né, acaba às vezes passando assim. Mas aí a criança, 3, 4 dias depois ela melhorou, mas ela ia melhorar de qualquer jeito, sabe? Então a gente está perdendo às vezes um tratamento que pode ser muito eficaz no futuro. E se a gente ficar usando, daqui a pouco ele não faz mais efeito, sabe? Certo. E no caso desse ciclo da doença, como seria, doutor? Poderia dar de forma mais geral pra gente um panorama sobre esse tempo de... Então, é mais fácil explicar, às vezes, quando a gente vem com um resfriado, por exemplo, sabe? Então, a criança, o adulto, ele geralmente começa a ficar um pouquinho mais sintomático, assim, você vê que aquela criança não tá bem e tal, ela tá meio amuada, tal, começa uma coriza, às vezes uma dorzinha de garganta, uma febrezinha, 37,5, 38, e ela vai passando. 3, 4 dias depois, você nota que aquela criança ela começa a ficar um pouquinho melhor. A febre pode persistir ainda, mas ela é muito bem controlada, só que ela continua com a dorzinha de garganta e às vezes ela pode estar com um pouquinho de tosse. Às vezes uma tosse seca, às vezes uma tosse um pouquinho mais produtiva. Se ela tiver um pouquinho mais de tosse produtiva, esse sintoma ele tende a ficar mais ou menos uns 7 a 10 dias, um pouquinho mais de tempo com essa tosse, aí vem um catarro às vezes mais amarelado, mais esverdeado, tal. A tosse piora muito às vezes quando ela deita, e depois vem uma tosse seca. Então às vezes uns 10 a 15 dias de ciclo, mas a criança ela vai melhorando, você vai vendo que aquela criança que às vezes estava mais amuadinha, ela já está brincando, ela já está fazendo todas aquelas coisas de criança, mas ainda assim persiste uns sintominhas. Isso eu acho que é muito interessante a gente falar, porque geralmente, e acredito que seja uma preocupação de fato dos pais, dos responsáveis, querer que a criança melhore logo, mas Sim. tem todo esse ciclo de, mesmo fazendo tratamento, e acho que isso é muito importante, né, doutor? Fazer o tratamento corretamente. Isso. Porque algumas doenças, anteriormente no São Lucas 24 Horas, a doutora Giolana falou um pouco sobre algumas doenças que, quando não tratadas corretamente, podem desencadear outras e afetar até mesmo o coração. Uhum. E no caso da doença da amígdala também pode acontecer isso, certo? Isso. Tem alguns tipos de bactérias que atingem a amígdala e se elas não forem tratadas, isso pode sim, lá para frente, tornar uma patologia cardíaca. Por isso que é super importante, quando a criança tem dor de garganta, você levar ela no médico. Porque o médico ele vai dar uma olhada, ele vai ver de onde está saindo e ele vai ver se precisa ou não precisa de antibiótico. E precisando, tem que usar. Porque a partir do momento que você usa, você não vai ter esse problema futuro. E usar certinho, seguindo todas as recomendações. Isso aí, não é porque a criança melhorou em 3 que a gente vai parar a medicação em 3 dias. Se deu 7, são 7 dias, se forem 10, são os 10 dias. Isso mesmo. E doutor, falando sobre a questão do procedimento, no caso da retirada das amígdalas, que a gente está falando um pouquinho mais sobre ela, como é esse procedimento? É um procedimento que aqui no São Lucas o doutor faz com as crianças de forma muito lúdica também. Gostaria que o doutor explicasse, então, como é esse tipo de procedimento, o que os pais podem esperar e o processo, desde o diagnóstico e, de fato, a conclusão de que essa criança precisa fazer a retirada até o pós-operatório. Uhum. Então, assim, a partir do momento que a criança ganha uma indicação para fazer o procedimento, a gente conversa com os pais, né? Conversando com os pais, eles têm a livre escolha, né, de aceitar ou não aceitar a nossa conduta. Se não aceitar, não tem problema. A gente vai acompanhar essa criança porque a gente precisa tratar dela com o passar do tempo. Aceitando a conduta de remoção das amígdalas, a gente explica para os pais. Eu vou explicar mais ou menos como eu faço no meu consultório. Perfeito, tá? Isso mesmo. Então, assim, eu falo para os pais assim que a amígdala é como se fosse um ovo cozido, tá? Quando você cozinha o ovo, aí você vai descascar o ovo. Você tem a casca do ovo e o ovo. Entre o ovo e a casca, você tem uma membraninha. Então, a gente acha aquela membraninha e a gente descola, tá? Descolando a amígdala, aí a gente coloca um tampãozinho. Vai para o outro lado e faz a mesma coisa. Bota um tampãozinho. Esperamos uns 10 a 15 minutinhos. Passou esse tempo, a gente tira os tampõezinhos. Tem alguma coisinha vermelha, às vezes saindo ali, a gente cauteriza. Não tem mais esse negocinho escorrendo vermelhinho ali, a lojinha tá seca? Tá seca.
a gente desliga os remedinhos e aí a criança vai voltando. Tá? Então você tem a loja amidaliana e a amígdala. Entre elas, a gente tem a cápsula dessa amígdala. Então a gente acha essa cápsula e descola. Tira. Tá? Isso. É um procedimento de mais ou menos. Eu falo assim: uma meia hora para fazer a criança dormir, uma meia hora é anestesia geral, tem que entubar, mais uma meia horinha para a gente fazer o procedimento e mais uma meia hora para acordar. Né? Então, mais ou menos de procedimento, 1h30. Terminando o procedimento, aqui a gente encaminha elas para uma salinha de recuperação, onde os pais já estão lá, eles recebem a criança, eles ficam ali com a criança mais ou menos umas 2, 3 horinhas, até que o anestesista avalie e fale, não, tá tudo bem, vamos mandar para o quarto, aí a criança vai para o quarto, fica ali. Tem otorrinos que gostam de liberar no mesmo dia, tem otorrinos que preferem liberar no dia seguinte, mas passando ali umas 8 a 12 horas no hospital, a gente acaba liberando a criança. E a criança no pós-operatório, aí depende muito de criança para criança. Porque daí a gente tem aquelas crianças que são muito mais sintomáticas e tem crianças que não são tanto. Tá? Então é muito comum a gente chegar na hora de liberar, né? E tem aquelas crianças que estão bem amoadinhas com a mãe, e tem aquela outra que está na sala de brinquedo, brincando, tá toda. Eu acabo operando bastante pacientes gêmeos, então é bem legal. Porque quando é o mesmo a criança é igual, né? O procedimento é o mesmo, a técnica é a mesma, é tudo igualzinho. Aí tem sempre um com a mãe mais amoadinho, mais choroso e tal, e tem um outro que dá desmontando o hospital com o pai atrás, sabe? Então vai muito de criança para criança. E no pós-operatório, quando a gente tira as amígdalas, uma das coisas que a gente mais tem que cuidar é com a dieta. Né? Então, às vezes, uma comida mais líquida, mais pastosa nos primeiros dias, e depois vai passando por uma dieta mais macia para uma dieta normal em mais ou menos 1 semana, 2. Então, esse processo de recuperação é gradativo, como o doutor disse, mas de forma geral, ser bem tranquilo. Precisa da contribuição dos pais, acredito muito nesse momento, né? Para poder também explicar para essa criança, dependendo da idade, o que é que está acontecendo, por que é que eu estou aqui no hospital, né, doutor? Isso. A gente sempre tenta conversar com eles no consultório, porque o que acontece? A criança vem bem, tranquilona, né, bonitinha, tal, bota a capinha, bota a máscara, tal, tá brincando, vai soprar o balão e blá, blá. E do nada, aquela criança que estava bem, ela sai com dor. Então, realmente, a gente tenta explicar, mas eu sei que é um pouquinho difícil para a criança entender. Mas os pais, pelo menos os pais dos meus pacientes, eles têm tido uma boa condução da situação, né? Porque de fato, como o doutor disse, ele falou, opa, cheguei bem e agora eu tô com dor, e acredito que seja muito importante esse processo de apoio e acolhimento, né, dessas crianças. E em questão de idade, o doutor disse que a partir dos 3 anos já é feito, mas de forma padrão vocês têm algum critério que faz critério da doença ou de idade, peso, algo assim? Na verdade, a gente vai pelos sintomas, né? Certo. A gente vai pelas indicações. Tendo indicação, a gente acaba fazendo, porque às vezes a qualidade de vida daquela criança diminui demais assim, por exemplo, ela toma antibiótico mês sim, mês não. Quanto tempo que aquela criança não está perdendo? Porque está tendo que tomar remédio, perdendo aula, perdendo colégio, não comendo direito, às vezes não crescendo direito, não ganhando peso, porque realmente isso atrapalha bem a dinâmica toda, né, da criança. E isso pode acontecer de se prolongar, se acaso não retirado da infância, para a vida adulta. E aí, na vida adulta, a fase de retirada da amígdala é um pouco diferente, né, doutor? Na vida adulta, assim, como otorrino, assim, de criança, eu tendo, se for adulto, a gente tende a tentar fazer alguma coisa para não fazer. Porque, tô brincando, mas a criança, ela vai ter uma sintomatologia depois do procedimento. De uns 7 a 10 dias ela vai estar voando. O adulto não. O adulto são 3 semanas, são 4 semanas, são 6 semanas. É uma cirurgia dolorosa. Geralmente essa pessoa já passou por várias infecções. Então aquele de só você fazer o descolamento já não você tem que descolar, às vezes você tem que raspar. Tem muito mais receptores de dor ali. Então o pós-operatório de um adulto é bem mais complicado. Que a indicação é melhor ali quando o diagnóstico feito na infância e já aproveitar e complicado que eu falo assim, o pós-operatório com relação aos que pode acontecer, basicamente
bem parecido. Tanto que as complicações são mais comuns em crianças do que nos adultos, né? Só que a parte da dor no adulto é muito maior. E doutor, falando um pouquinho sobre as outras doenças que a gente citou, então a laringite e a faringite, quais são as condutas que são feitas, os tratamentos para esses tipos de doença? Nesse caso, assim, eu sei que depende muito da condição da criança e dos sintomas, mas, de modo geral, quais são os remédios? São medicamentos, são terapias? Como é feito? A grande maioria das vezes são medicações, né? Quando é laringite aguda, faringite aguda, geralmente são medicações, assim como nas amígdalas, né? Às vezes a gente pode, sim, precisar de uma terapia. Pode ser que uma laringite aguda vire uma laringite crônica. Aí a gente acaba avaliando, fazendo alguns exames, às vezes trabalhando com a fono, né? Então, vai depender muito do que a gente for ver. Certo. E pensando, então, essa criança, ela pode ter várias vezes essas mesmas doenças. Tem como prevenir, doutor? Tem alguma forma de fazer com que essa criança diminua, ou esse paciente, ou é algo que a gente não tem tanto controle assim? A gente fala mais de higiene, né? Higiene, não é higiene mas assim, de não colocar tudo na boca, de lavar as mãos sempre que for fazer isso, for fazer aquilo, né? Brincar só com o seu brinquedinho, usar máscara se puder, se tiver um amiguinho, não ter um contato muito próximo, perto, mas não tem como fazer, né? Então, os meus pacientes, eles são crianças, e a gurizada está entrando na escola com 1 ano e meio, não tem o que fazer. Assim, tem essa parte... Essas condutas, assim, que se aplicariam ao adulto é diferente, né, para a criança. Pois é, porque realmente eles são muito mais sociáveis, eles são muito mais amigáveis, eles são muito mais amorosos e tal. Então, eles têm um contato social muito pertinho um do outro. Então, se uma criança está um pouquinho resfriada, essa criança, provavelmente, se ela estiver na escolinha, ela vai acabar passando para um que outro. E ela vai passar para um que outro de novo, e assim vai indo, sabe? Então, eu não sei quantos anos você tem, mas eu sou do tempo que as profs podiam dar remédio. Então, no meu colégio, tinha uma baita janelona, né? E assim, da metade da janela pra cá era tudo antibiótico, remédio, tal. Aí, beleza, e passava a semana. Na outra semana, tava aqueles mesmos remédios, mas com as crianças diferentes. Então, vai se passando um pro outro, sabe? É normal. Algo que acontece. O que não pode acontecer, como o doutor disse, é a questão do diagnóstico. Então, assim que o pai e a mãe percebeu esses primeiros sintomas, é interessante já buscar uma avaliação para que essa criança receba o tratamento já o quanto antes, certo? Isso aí. E falando agora, assim, para a gente entender, o doutor comentou sobre os sintomas. Em casos mais sérios, doutor, essa criança apresenta outros sintomas? Quando se preocupar, assim, que aquilo que é o tratamento está encaminhado? Geralmente a gente baliza muito pela febre, né? Uhum. É uma febre, claro, que ela não vai, não é que ela vai cessar, mas ela tem que diminuir tanto com relação ao nível da temperatura quanto à frequência. Então ela vai diminuindo. Mas principalmente, mas tem outras coisas que a gente vai vendo em consultório. Existem algumas complicações que a gente pode sim, às vezes, no exame físico, a gente olhar e falar assim, não, essa criança a gente tem que levar para o hospital, a gente tem que fazer medicação EV. Então, o exame físico, mas também a gente também tem que levar muito em consideração o que os pais falam para a gente. Por exemplo, a criança às vezes não tá conseguindo tomar medicação, ou está vomitando demais, está perdendo peso, está desidratando. Então, são coisas que a gente leva em consideração. Fala, não, esse paciente está começando a ficar um pouquinho mais grave. Certo. E em caso do diagnóstico, além do exame físico, existem alguns outros exames que são complementares? Ou, nesse caso, a avaliação ali no consultório já é o suficiente para vocês identificarem? A gente gosta de fazer uns exames às vezes, sabe? Mas... na grande maioria das vezes, o exame físico é bem feito, a gente conversando com os pais. É claro que a gente lidando com criança, elas não falam, então a gente tem que, né, ter um pouquinho mais de tato, mas fazendo um exame físico bem feito, na grande maioria das vezes não precisa de exames. Mas se precisar, a gente pede, mas eu pelo menos na minha conduta, eu tento evitar. Porque daí é mais uma situação que essa criancinha, esse pequeno precisa passar, e aí vai gerando cada vez mais um certo trauma, mesmo que a gente não queira, acaba gerando, né, doutor? É isso aí, porque uma coisa que os pais fazem que eu acho super errado é
Vocês saem do nosso consultório e vão direto na farmácia. Aí vocês compram aqueles trem, todo aquele remédio assim, e a criança só olhando assim, falando, eu saí daquele japonês, a minha mãe entrou naquele negócio, me trouxe esse negócio ruim que eu vou... Eles fazem as ligações, sabe? E quando a gente faz exame, então é pior ainda, porque alguns exames são traumáticos. Então, se der, claro, se tiver indicação tem que fazer, mas se der para conduzir mais de forma clínica, para a criança, para os pais e até para a gente é um pouquinho melhor, sabe? E doutor, falando justamente sobre essa questão de lidar com as crianças, o doutor usa muito da forma lúdica para lidar no dia a dia com eles, seja, hoje o doutor não está com um jaleco de personagem, é que me falaram que era assunto de adulto. Mas é algo muito comum no seu consultório e no centro cirúrgico, como o doutor disse, acho que é muito importante a gente falar sobre a importância de trabalhar isso também para que os pais entendam, falar, tipo, por que o médico está fazendo isso? O que está acontecendo com o meu filho? A criança entender todo o processo. O doutor poderia falar um pouquinho, então, sobre as formas de trabalhar esse tratamento também? Eu acho assim, quando você lida com o adulto, você conversa com o adulto. Agora, quando você lida com a criança, você tem que conversar com a criança. Tá certo que quem traz são os pais, e a gente tem que dar tem que conversar de uma forma também para eles. Mas você precisa tratar a criança como criança, e a criança, ela é lúdica, a criança, ela tem a imaginaçãozinha dela, ela tem as brincadeiras dela, ela é diferente. Então, se você conseguir entrar no mundinho dela e nunca fazer o contrário, você pode ter certeza absoluta que você vai ter uma consulta muito mais tranquila, às vezes na primeira e na segunda nem tanto, mas depois as crianças ficam mais sossegadas. Você vai ter uma consulta mais tranquila, você vai conseguir examinar essa criança de uma forma muito melhor, porque é uma criança às vezes que não vai ficar chorando, é uma criança às vezes que ela vai ser mais colaborativa, né? E fazendo assim, anamnese, um exame físico, você consegue também fazer um tratamento muito melhor. Então, o agir diferente com a criança é para que o nosso trabalho também seja um pouquinho melhor. Então, usar uma roupa diferente, usar uns brinquedos diferentes, usar uns negocinhos diferentes para a criança, colorido, tal, para fazer com que a criança se sinta mais à vontade no ambiente. Olha só, isso é muito interessante porque a gente fala muito sobre a humanização nos atendimentos e acho que isso é o principal e a forma com que o doutor traz muito resultado para o dia a dia, estabelece conexão, certo? Acho que essa é a palavra. Você cria essa confiança na criança também, né, pelo que há de vir, certo, doutor? E claro, e é bem legal isso, porque assim, eu tenho paciente, claro, eu trabalho há pouco tempo, mas eu tenho alguns pacientes que a gente já fez bastante coisa, de gripe, resfriado, tal, faz cirurgia e tal, e muitas crianças, elas têm voltado só para dar oi. Olha só que bonitinho. O pai chega assim, não, e daí eu pergunto, como é que tá? Não, tá tudo bem. Tá, mas e tem alguma coisa aqui? Não tá tudo bem. Tá, mas por que vocês vieram? Não, ele só queria... falar oi pro doutor. Isso é bem legal, sabe? Que bacana. Então, acho que esse é um ponto muito importante que acredito que as pessoas possam entender e valorizar também esse trabalho e esse olhar, essa sensibilidade dos profissionais de saúde que têm feito isso de forma muito bonita e também aqui no São Lucas com todo esse trabalho. A gente já trouxe algumas vezes as imagens e isso é muito, muito bacana e acho que gratificante também, né, doutor, depois ver essa criança lá melhor, os pais e tudo, essa recuperação é parte também do seu trabalho que faz a diferença, né? E o meu trabalho também da equipe, né? Isso, com certeza. Aqui eu lido muito com o piso 3 ali, com o pessoal do centro cirúrgico, assim, a gurizada é sensacional. Quando chegam os meus pacientes ali, é outra vibe, assim, é bem legal, Então, é um trabalho em equipe, de fato, Isso e que aí. traz mais segurança e cuidado e carinho, de fato, com os nossos pacientes. Doutor, eu gostaria de complementar a nossa conversa, acrescentar mais alguma informação que a gente ainda não tenha explicado para o pessoal de casa e que seja importante, porque eu gostaria muito de agradecer a presença do doutor novamente, é sempre uma honra tê-lo aqui conosco. Me convide sempre que eu venho. O São Lucas 24 horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais, o @FH São Lucas Cascavel, para ficar por dentro de todas as novidades. Até o próximo!